Esse livro aqui, ela narra tudo que ela sofreu no Brasil e no exterior. Ela tem moradia lá na Noruega. Mas a gente vê que os homens, eles são todos iguais. Aproveitadores, utilizam da mulher como se ela se fosse uma espécie de um objeto de desejo. Ele compra, eles acham comprar a pessoa. E o pior é que vocês não sabem. Os estrangeiros vêm para cá pensando que aqui no Brasil é tudo puta e que qualquer pessoa não presta, qualquer mulher daqui. E eles vêm aqui, pegam uma e levam. Quase a gente pensa numa escrava sexual, é esquisito. E a mulher, ela sofre, porque aqui ainda ela tem assim a justiça do lado dela. Mas tem muito país que não pensa como nós. E o tratamento deles é horroroso. A ponto de a mulher que reclama num país assim da Europa, do estrangeiro, às vezes ela é contada como louca. E eles começam a dar um tratamento para ela que ela fica pirada. E na verdade ela perde a identidade, perde a juventude, perde os filhos. E no fim o que elas pensam é na morte. E é muito triste. Eu queria primeiro agradecer a sua presença e se apresenta para os meus telespectadores. Obrigada, doutor. Então, eu sou Cristiane Longuevar e para retratar um pouco da minha história e poder ajudar muitas outras que não sabem exatamente como nós somos recebidas no exterior, resolvi escrever o livro A Caminho do Norte. Então, A Caminho do Norte narra não só a minha história, mas ultimamente passou a ser a história de praticamente todas as brasileiras, todas as estrangeiras latinas que saem do seu país para outro país achando que vão encontrar amor, qualidade de vida. E, na verdade, o que a gente descobre é que amor mesmo é só o próprio. E que, no final das contas, até isso nos vai ser roubado. Porque é uma coisa simples. O estrangeiro, ele entra no Brasil, ele entra no país da sua América, e a primeira coisa que ele vai querer, que ele vai ser objeto de prazer dele, vai ser aquela felicidade. A felicidade da mulher, o sorriso, aquela alegria. Mas é tudo isso que não tem no seu próprio país. E ao chegar lá, aí já vai ser o contrário. Eles vão querer te moldar. Moldar da tua maneira de pensar, não só a maneira de falar, porque você vai ter que falar, de qualquer maneira, a língua daquele país que você vai habitar, né? Mas a maneira de sentar, a maneira de ser. A sua identidade ali vai ser roubada aos poucos. Mas o gozado de tudo, o legal de tudo, né, é que ela sofre demais, né? Vocês precisam ler o livro que é divino, né? Mas o bacana é que ela enfrenta. Ela bateu nele de cinta, olha que maravilha. E as mulheres nossas aqui é só apanha. Eu não entendo aqui, sabe? E ela é brasileira, não é qualquer uma, não. Então, o que eu acho bacana é que ela sabe se defender, ela usa os argumentos dela, só que nos países do exterior, lá, que não pensam como a gente, eles acham que a mulher é como se fosse um empregado. E que quando não se amolda no marido lá, eles entendem que ela tem problema mental, que ela não está bem. E eles fazem de tudo, até com medicação, para que ela pare de, sei lá, pare de viver. É muito triste. Para de reclamar. É bem assim, na verdade. Mas me fez lembrar um negócio importante. Eu estava conversando com um médico, e esse médico tem mais ou menos a idade que eu tenho. E ele foi lá para o interior da Bahia e trouxe uma menina de lá. Quando eu vi a menina, tinha uns 20 anos, eu falei, você é louco, né? Não tem cabimento, não vai bater isso daqui. E realmente não bateu, mas a gente vê então a dificuldade das mulheres de lá, uma moça de 20 anos que lava a roupa assim, no rio, sabe? Parece que não existe mais, mas tem aqui no Brasil.
E elas fazem de tudo para tentar uma vida melhor. E às vezes a vida melhor para elas não é o melhor, porque elas vêm para cá, o Brasil, e agora estão indo para o exterior, e às vezes elas ficam numa condição de prostituta, numa condição assim que ela nunca imaginou que ia acontecer, e isso é terrível. E a gente nota que os estrangeiros, quando vêm para cá, acham que o país, nosso país, além de ser um lixo, ele é um lugar que possibilita eles fazerem todas as fantasias sexuais que eles imaginam. E eu acredito que muitos deles já estão presos aqui por estupro de vulnerável. Mas, na verdade, precisa mudar essa estrutura. E essa moça está aqui para mudar. Se você se aprofundar no processo dela, parece desse livro, parece que você está vendo o que está acontecendo para ela e, ao mesmo tempo, o externo disso aqui para todas as mulheres. Mas o problema dela não é esse só, não. O problema é que essa escritora aqui, ela teve o livro dela. Olha, para mim, eu acho que isso é roubo, é furto, furtado pela Rede Globo. E vocês não vão acreditar, em cima desse livro, eles fizeram uma novela. Como é que é o nome da novela? Travessia. Travessia! É o livro dela. Só que a Glória Pérez fala que ela que fez essa transferência. E vocês não acreditam. Ela está sofrendo até hoje as consequências, porque essa novela foi muito importante. E é importante. Ela passou em Portugal, está sendo vendida para o mundo inteiro, vai reprisar agora. E ela não recebeu um centavo. E a gente pensa assim, será que a Globo, essa potência, ela faz isso com todo mundo? Ou só faz isso com as mulheres? As mulheres que sofrem, as mulheres que são agredidas, as mulheres que tecnicamente, pelo que o livro fala aqui, elas dedicaram a sua vida para um objetivo que não conseguiram chegar porque não foram bem assessoradas, entraram em frias, conheceram pessoas que na verdade não eram reais. E todo esse sofrimento dela, compilado na Travessia, e pasme, um livro maravilhoso. E até hoje ela não recebeu nada, tanto que a gente vai entrar com uma ação aqui contra a Rede Globo, a gente vai bloquear as coisas todas, vamos chamar essa senhora aí, a Glória Pérez, né? Glória Pérez. Que disse Sim. que fez que absurdo, não? Foi ela que registrou o trabalho não autorizado com o nome dela. Então é fácil, né? É uma grande potência, é uma maravilha, sabe? Eu, como já conheço a Rede Globo faz tempo, eu já tive o caso lá do Cid Moreira, eu sei como é que é aquilo, sabe? Mas, na verdade, elas deviam ter respeito, não só pela escritora, mas pelos direitos autorais dela. E devia, de verdade, antes de fazer a novela, comprar e fazer, ter uma autorização plena dela para isso. E não fazer como fez. Queria que você contasse para mim o sofrimento que você teve em relação em saber que existe uma novela, que tudo que você fez aqui foi compilado e você não receber nada. Conta pra gente, porque olha, você já tem problema com o marido, já tem problema com os filhos, né? Porque do tanto amor que ela tem, e eles não querem deixar as crianças com ela. E agora, lesada no seu direito autoral. Fala um pouquinho. Pois é, doutor. É triste, né? Primeiro você é abusada, explorada dentro de um país que não é seu. Você faz uma travessia, você abandona a sua família. O país você que você fala é abandona... Noruega, né? Sim. É Noruega, isso. Exatamente. E você abandona tudo aquilo que você gosta, que você acredita, acreditando que as leis no país estrangeiro são para todos. E ao contrário, você chega lá, você descobre que não é bem assim, que você simplesmente vai viver numa cultura opressora. E quanto mais você denuncia, você vai ser o errado, então você vai ser o perseguido. E aí, quando você tenta fazer daquele limão que estão te dando uma limonada e pelo menos avisar as outras mulheres, ou se não, pelo menos evitar a se envolver com homens desses níveis,
Porque o livro fala de psicopatia, sociopatia. É um livro, na verdade, que abrange muitos aspectos. Então, ele é um livro de denúncias. De ponta a ponta. Exatamente. E aí, nisso tudo, você colocou todo aquele seu sofrimento ali de 10 anos em prol de ajudar mulheres, famílias e filhos. Olha, cuidado aqui, porque se você entra numa furada dessa como eu entrei, você vai ser acusada internacionalmente de sequestradora, vão te roubar os teus filhos. E aí, de repente, quando você acha que está fazendo tudo em prol do bem e que finalmente você vai ter algum alívio, pelo menos moral, como mulher, você se vê, de repente, a sua vida, a sua história, a história dos seus filhos retratada em horário nobre dentro da Rede Globo, mas sem a sua autorização. Então você está sofrendo mais um abuso. Você está sendo mais uma vez usurpada os seus direitos. Estuprada mesmo no direito. É violentada mesmo, de todas as formas. Não? Entendeu? Então é muito triste. E o mais triste é quando a novela estava passando, eu ligar a TV, e aí o meu filho, que hoje em dia já não fala um português, que podemos dizer, no nível de um português fluente, ele simplesmente se senta no sofá e está vendo ali a atriz representando a avó dele, manipulando uma criança que está representando ele e a irmã, e ele simplesmente olha para a TV e fala: olha, mamãe, olha ali a vovó, olha como a vovó faz, o que a vovó faz, sem saber, na verdade, que ele está vendo. E a própria avó que fez. A própria avó é bonito, que está sendo né? representada e a sua própria criança. E aí aquela coisa, como você vai dizer, meu filho, mais uma vez, nós estamos sendo violentados. São, na verdade, ali, você, a sua irmã, a sua história, a minha história, que está sendo roubada e colocada ali sem a minha autorização. Ou seja, a gente nunca tem paz. A violência para todos os lados. Então, o que eu acho mais triste dessa história é simplesmente não entender como a autora nomeada, Glória Pérez, pode fazer isso com uma outra mulher. Cadê a sonoridade? Cadê simplesmente a empatia de ver ali, olha, isso não é algo que possa fazer contra uma mulher. Contra ninguém, porque afinal de contas todo mundo que trabalha tem direito ao seu próprio trabalho. O trabalho é meu, mas é ganância, a história isso é daqui, minha. é interesse econômico. Entendeu? Ela pegou alguma coisa que não era dela e usou. E isso é ruim demais. Agora a Rede Globo, com uma potência internacional, pegar e levar os direitos autorais dela, levar a história dela para o mundo, receber uma fortuna em cima disso e não dá nada. Que emissora é essa? Que absurdo é esse? Não é normal. Eu me sinto lavando roupa ainda lá no Piauí. É gozado que quando passou em Portugal essa novela Travessia, os portugueses ficavam assistindo direto. Às vezes eu estava no hotel, eles estavam tudo de olho lá. Então, quer dizer, o que ela sofreu, o que ela passou, serve assim para todos conhecerem. E a Globo simplesmente usurpou dela. É muito triste. Mas agora, pensando em você, vai. Eu sei que prejuízos é inestimável. Essa novela faturou uma fortuna, está faturando ainda. Estão falando em reprise, já vendeu para Portugal, já vendeu para outros países. Tem países que a gente nem conhece, nem sabe que ela está usando. E eu vou pedir uma liminar para suspender a programação em todos esses países. Mas eu queria dizer para você, como mulher, você já falou que você fica frustrada quando você vê lá as tuas falas, o teu netinho falando. Agora, me conta você, vendo uma potência dessa, uma novela que foi retratada por você, sem nada. Explica, porque ela é brasileira. Da onde que a senhora é? Eu sou do Piauí, eu nasci. Do Piauí. Então, olha só que coisa, ó. Os estrangeiros vêm para cá, a maioria dos vagabundos, eles vêm lá pensando em arrumar uma prostituta aqui, sabe? Que é moleza, né? Aí eles pegam, coitada da moça, leva para lá. Umas, eles ficam de presente lá dentro e se ela reclamar,
Ele arruma um médico, arruma um conselho tutelar, e aí eles começam a inverter a situação. E aí o marginal, o vagabundo, ele começa assim. Ela está lá contando a história lá para assistente social, porque é gozada lá, eles vão todo dia. E ela contando a história, ele vai num canto e fala assim, olha, ela me agrediu, ela é ruim, eu tô segurando o neném, ela me bate. E começa a contar um monte de história para eles e fala para todos, e fala que ela é louca. E o pior é que eles escutam o que ele fala, mas ela não existe. Ela de verdade é uma figura de retórica, ela é uma mulher, ela não é tratada como um ser humano. Ela é tratada como se fosse uma escravizaura. É sério isso daí, não estou brincando. É muito sério para a gente ver. Então você vê o panorama, né? Outras, tadinha, estão pior caminho ainda. Eles vêm aqui, buscam, elas levam para levar droga. E tem países que as meninas entram e droga lá é executada, eles vai para pelotão de fuzilamento, enforcada. Já tem uma menina agora aí que tá na iminência de ser condenada à morte. E é uns países que na verdade não é nem para mim, é lixo, né? Mas são os países que a gente nota que não tem cabimento a história deles, mas é sempre com mulher. Então você vê, umas vão lá e vai levar droga, às vezes nem sabe, a tonta, eu vou falar que é tonta, ela vai lá com a mochilinha dela, tá pensando que vai passear na Europa, aquelas coisas todas, e o cara mete droga na mala dela. E na hora de dar o problema lá, quando eles pegam lá no aeroporto, simplesmente eles saem fora e deixam ela presa. Tem país que pega 8 anos, tem país que pega 18. Aqui no Brasil, se é mula, pega lá 8 anos, mas sai com 4. Mas, sabe, coitadas, elas não têm uma visão. Essa moça tem. Lê o livro aqui que vocês vão gostar. Então você vê, uma cai na prostituição, e é obrigada, né? Porque não pensa que ela vai voltar numa boa. Eles pegam o passaporte dela e faz ela ficar lá na zona lá e a vida inteira, até acabar. É descartável. A outra, ela vai lá e fica na casa como escrava. Se ela quer voltar para o país aqui, sem problema, sem o filho fica com ele. Porque ele ganha lá, é tranquilo. A mulher não tem. Deles. Olha, ela não tem emprego lá, ela não tem uma formação. Ela tem, mas eu estou falando geral. Ela não tem onde morar, então se ela volta sozinha, não volta com ele. E se der moleza, ele vem aqui, sequestra e leva a criança embora, manda lá um policial. Eu nunca vi um policial metido. Pode voltar, a nisso. maioria volta sim, com a Interpol já atrás. Não, mas você falou, mas você traz de volta. Mas quanto tempo demora? Mas quanto fugida? Na verdade, como eu disse, as leis só cabem a eles. Agora me fala uma coisa, quando você contou para mim que eles chegaram lá para tomar o passaporte dela, da menina, né? E aí você pegou e enrolou, você falou que estava sem o passaporte, passou lá. Mas me fala, ele estava vencido o passaporte mesmo? Não estava vencido. E você era apenas mais uma ilegalidade que eles estavam fazendo e eu resolvi responder à altura. Mas tá bom, mas isso daqui que ela é esperta. A maioria não é. A maioria deixa lá o passaporte lá do lado dele. Lá o cara pega e ela não volta nunca mais, a criança. Então o que a gente nota é o seguinte, ó. Se não houver uma mudança no nosso país aqui e avaliar quando a pessoa sai, vamos imaginar a menina, uma coitada de 18 anos, uma bonitinha, loirinha, negrinha, uma graça de mulher, e tá lá com droga. Será que não dá para ver que aquilo lá foi plantado pelo parente, namorado, ou marido, ou sei lá o que for, e a mulher que vai puxar a cana? Porque o pior vocês não sabem. Eu visito essas mulheres para defender, a maioria não tem condição econômica e nem visita. Elas ficam presas lá 8 anos, 7 anos, de laranja, de graça. Isso aqui no país. Imagina fora, lá onde tem pena de morte. Então o negócio é sério. Então eu achei bacana o momento que você também tenta virar essa situação. E quando eles começaram a dar medicação para você, e que você parou de tomar porque você ficou tonto, eu já vi esse tipo de coisa também. Então me conta. É o mais normal. É o mais normal, é o mais corriqueiro deles fazer, porque especialmente nós latinos não somos acostumado com a famosa violência psicológica. É isso mesmo. E a partir do momento que você não sabe o que é violência psicológica, então o lugar para você já não é na Europa. Porque é o tipo da coisa, como diz uma amiga minha, enfermeira,
professora, 70 e poucos anos no Rio de Janeiro. Dentro da Noruega, o norueguês, ele te mata com um sorriso no rosto. É o jeito que você conta. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Isso tudo é por trás e ali entre quatro paredes. Na frente do vizinho, na frente especialmente da, digamos assim, lei que eles falam, porque tudo para mim, aquilo ali é apenas um jogo de carta marcada. Eles conhecem, a sociopatia está visível, sabem como fazer as coisas. Então você vai caindo em uma armadilha. Começa exatamente quando o cara já começa a fazer a violência psicológica. Ele sabe que aquelas pessoas não são acostumadas com isso e que elas vão reagir. Aquela mulher vai reagir da única maneira que ela sabe reagir e no final das contas vai ser simplesmente na agressividade, dando uma mãozada ou simplesmente aguentando durante 9 meses de gravidez, como eu aguentei, e acabar simplesmente perdendo o controle ali de si, pegando um cinto e batendo no cara. Mas um homem de mais de 1,80 também, para deixar uma garota de 23 anos com 1,67 bater nele com um cinto sozinho, depois que ele mesmo provoca, ali também já era tudo planejado. Já era uma armação. O seu único erro aí, na verdade, é que era uma legítima defesa, né? Você estava se defendendo das agressões dele. Mas pelo que você demonstrou Mas para a justiça não seria. Seria olha, apenas ele provando que eu era agressiva. Mas a gente já vai voltar já. E nós vamos contar o que vai acontecer agora para a Rede Globo e para a Glória Pérez, hein? Não vai ficar assim, não. Vocês vão ver já. Vamos aguardar. Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni.